do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 diz que: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa profecia de Isaías fala sobre o retorno do povo de Israel do cativeiro de Babilônia. O cativeiro que foi o pior da história de todo o povo. O cativeiro que roubou de Israel a alegria, que roubou de Israel o desejo de adorar, o desejo de louvar. O cativeiro que foi gerado pelos próprios pecados do povo. Foi gerado por um abandono deliberado dos princípios divinos. Uma apostasia que tomou conta do povo. Deus por diversas vezes alertou o povo. Deus por diversas vezes tentou tirar o povo desta situação e eles não deram ouvidos. O cativeiro chega. Nabucodonosor invade Judá, leva os cativos em 3 levas. Nós sabemos, conhecemos a história. Em 3 levas o povo foi para a Babilônia. Um cativeiro que trouxe muita dor e gerou muitas marcas no povo. Roubou a liberdade, tirou deles a alegria. Salmo 137, versos 1 e 2, vai dizer que eles não tinham mais alegria de louvar. Eles penduraram as harpas nos salgueiros, não adoravam mais a Deus, não louvavam mais ao Senhor. E quando os opressores diziam a eles: cante um dos cânticos de Sião, eles diziam: como poderemos cantar se nós estamos em terra estranha? O povo chorava, o povo lamentava. O cativeiro trouxe para a nação de Israel uma dor imensurável. O cativeiro de Israel trouxe para o povo também a oportunidade de arrependimento. Existem situações nas nossas vidas que são didáticas, que Deus permite para nos ensinar lições. Lições que Ele por diversas vezes tentou nos ensinar de outras formas, mas muitas vezes nós não demos ouvido. Quando eu olho para a história de Israel, eu olho para a história, eu me lembro da história, eu vejo a história da humanidade, que tinha tudo para adorar a Deus, mas preferiu desobedecer os princípios divinos, preferiu desobedecer a ordem de Deus. Então o homem, assim como Israel, agora é cativo do pecado, oprimido pelo pecado. Mas o mesmo Deus que proveu a libertação para a nação de Israel, proveu a libertação para a humanidade. O livro de Isaías, o Senhor diz: não temas, porque eu te remi, porque eu te resgatei, porque eu vou te salvar, porque eu vou comprá-los novamente. E a palavra remir ou redimir, no Novo Testamento, na Nova Aliança, tem a ideia de redenção. E redenção, redimir, é resgatar, é libertar, mediante o pagamento de um resgate. O texto de Isaías, o Senhor vai dizer: dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Dei os homens, os povos, nações, porque eu te amei. A Bíblia diz que Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, quando nós não merecíamos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus então provê para a humanidade a libertação. Deus provê para a humanidade a liberdade. Deus provê para a humanidade o resgate. A humanidade que Ele criou, que é dele, mas que agora é cativo do pecado. Ele então liberta mediante o pagamento de um resgate, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, quando ele no versículo 5 está falando sobre Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Paulo então diz no versículo 6, que ele se entregou a si mesmo, por resgate de todos, como resgate por todos os homens, para servir de testemunho a seu tempo. Nós vivíamos no império das trevas, nós éramos cativos do império das trevas, mas ele nos libertou. E Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Você não é mais cativo, você é livre. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento, que seja qual for o cativeiro que te prende, seja qual for a situação que tem roubado a tua alegria, eu profetizo no nome de Jesus, que você será liberto, porque Jesus Cristo pagou o preço do seu resgate. Você é livre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.